Olá, turma. Aqui é o professor Humberto. Vamos à nossa aula de biologia de hoje, né? Na aula passada falamos sobre as proteínas, falamos sobre as enzimas, os biocatalisadores. Continuando a parte de bioquímica celular, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os ácidos nucleicos, o que eles são, onde são encontrados, qual a função deles dentro do organismo, tá bom? Os ácidos nucleicos, eles correspondem ao DNA e ao RNA. Daqui a pouco a gente fala o nome deles sobre cada um. O DNA ele é uma molécula, né, presente em todos os seres vivos, unicelulares e também pluricelulares. Ele foi proposto, existe um modelo do DNA, ele foi proposto por dois pesquisadores, Watson e Crick, em 1953, onde eles diziam que o DNA ele é uma fita dupla retorcida sobre ele mesmo, formando uma dupla hélice. Esse modelo ele é aceito até hoje, tá bom, gente? E além do DNA, temos outro também, né, chamado RNA. Esses ácidos nucleicos, eles receberam esse nome por terem sido os primeiros ácidos encontrados no núcleo da célula. Existem apenas dois, né, como eu falei para vocês, o DNA. O nome do DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico e o RNA, o nome dele é chamado de ácido ribonucleico, tá? Principalmente o DNA, né, ele é uma macromolécula, quer dizer que ele é uma molécula grande. Ele é formado por pequenas unidades chamadas de nucleotídeos, né? E esses nucleotídeos ele tem a função de armazenar e também e transmitir informação genética. Então tudo relacionado, né, aos genes, à informação genética, à hereditariedade, envolve o DNA. Lá na frente, quando vocês estudarem o primeiro ano, o segundo ano, tem uma parte da biologia que chama genética, né? A parte que estuda essa parte muito, né? As transmissões da hereditariedade ao longo das gerações. A gente sempre estuda primeiro o DNA e depois a gente fala um pouco sobre o RNA, certo? Os ácidos nucleicos, principalmente o DNA, ele é formado por três partes: o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Essa aqui é uma das mais importantes, essa última aqui, tá bom, gente? Eles ficam mais ou menos assim na fórmula estrutural. Temos o fosfato, temos a pentose, que é um carboidrato, e por último temos uma base nitrogenada. Lembra que eu falei para vocês no slide anterior que o modelo proposto é uma dupla hélice, ele tem uma base de um lado e tem uma base do outro lado. E elas estão unidas uma à outra e ficam semelhantes a uma escadinha interligada uma com a outra. É o modelo proposto, né, que é utilizado até hoje. Então, uma das partes é essa aqui, ó, é formada por essas unidades aqui, o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. E do outro lado vamos encontrar uma base nitrogenada, uma pentose e um fosfato, certo? Como eu falei para vocês, né, as bases nitrogenadas, que são essas aqui, no DNA, ela pode ser de quatro tipos. Essa base, ela pode ser quatro tipos diferentes, né? Ela pode ser a citosina, representada pela letra C, a timina, representada pela letra T, a adenina, representado pela letra A, e guanina, representado pela letra G. Professor, por que você saltou essa aqui, chamada de uracila? Porque ela é exclusiva do RNA. Não existe ela no DNA e a gente ainda não falou sobre o RNA, que a gente vai falar lá na frente, tá? Então essa aqui é exclusiva do RNA, a gente fala dela lá na frente. Então temos a adenina, timina, guanina e a citosina. Todas elas são chamadas de bases nitrogenadas que são os componentes básicos da molécula de DNA. No RNA vamos encontrar o que? A adenina, a uracila, que é exclusiva do RNA, a guanina e a citosina. Então tá vendo a diferença de um para o outro. Essa parte aqui ele mostra mais ou menos, né, a forma esquematizada da molécula de DNA. Temos aqui, ó, de um lado, ele lembra que eu falei para vocês, ele é o que? Uma dupla fita, né? É uma fita ligada à outra, a molécula de DNA, ácido desoxirribonucleico. Então, de um lado temos uma parte da fita, o fosfato, o açúcar e a base nitrogenada, que eu falei o que pode ser de quatro tipos. Quais são, professor? Adenina, guanina, citosina e a timina. Né? E algo bem interessante, na molécula de DNA existe uma regra que não muda.
uma base nitrogenada só pode ligar em outra base nitrogenada que possa ser específica dela. Como assim, professor? Ou seja, adenina representado pela letra A. Adenina só vai se ligar à base nitrogenada timina. Adenina se liga à timina e a guanina, representada pela letra G, só vai se ligar à citosina. Sempre nessa ordem, viu, gente? Ela não vai mudar, tá bom? Nessa regra aqui. Timina, adenina, timina, guanina com citosina, citosina com guanina. Então essa regra ela não muda. Se tiver diferente, tá errado. Então aqui a gente tem, ó, de um lado guanina, do outro é o que? Citosina. De um lado é a timina, do outro é o que? Adenina. Se de um lado é adenina, timina, e assim ele vai formando a sequência. Cada sequência dessa aqui, a união dessas sequências são chamadas de genes. E o conjunto de genes forma a molécula de DNA. Imagine aí, professor, e quantos genes vamos encontrar em uma molécula de DNA? Centenas de milhares, muitos, né? E é dentro dessas sequências onde a gente vai encontrar a informação de como construir um ser vivo. Então, mostrando aqui, ó, essas bases. Uma das características do DNA é que ele tem a capacidade de duplicação. Ela é a única molécula capaz de sofrer, né, duplicação. Ela pode gerar uma cópia dela mesma, né? Sempre quando uma célula ela vai se dividir, o seu DNA também se divide. E essa característica faz com que ela possua, né, essa molécula aqui. Ela, na hora que ela se dividir, ela gera uma cópia dela mesma com aquelas mesmas sequências, né? Adenina, guanina, citosina, timina, então com aquela mesma sequência das bases nitrogenadas. Então essa é uma das características principais do DNA. Ele consegue se duplicar, fazer a autoduplicação, gerar uma cópia dele mesmo e preservar a informação. Professor, como é que ocorre isso? Então, quando o DNA vai se dividir, as fitas se separam. Uma parte vai para um lado e a outra parte vai para o outro. E quando elas se separam, né, cada uma forma uma nova fita obedecendo aquela ordem. Adenina, timina, citosina, guanina. E aí se forma uma nova molécula de DNA. Já o RNA, o nome dele é chamado de ácido ribonucleico, tá? Ele é uma fita simples, diferente do DNA, que é uma fita dupla. Essa fita simples ela é uma única parte. Ele também possui, né, bases nitrogenadas, como eu falei para vocês, só que ele possui essa mais, estão lembrados, a uracila. As outras ele também possui, a adenina, guanina e citosina. Ele só não possui a timina, que é exclusiva do DNA, e também o fosfato. Algo interessante é que existem 3 tipos de RNA: RNA mensageiro, RNA transportador e RNA-R, que é chamado de RNA ribossômico. O RNA mensageiro ele pega a mensagem dentro do DNA. RNA transportador ele carrega, ele transporta, por exemplo, aminoácidos. RNA ribossômico ele é como se fosse uma fábrica de produzir proteínas. Então a gente pode dizer que o RNA ele é uma molécula, ele é um ácido nucleico que tem a função de pegar as informações de dentro do DNA. E aqui a gente tem, né, a diferença entre um e outro aqui, bem interessante para vocês. Olha, estrutura da molécula do RNA é fita simples, do DNA é uma fita dupla. As bases chamadas de púricas e pirimídicas, a gente vê isso lá no ensino médio, né, qual a diferença de uma para outra. As bases nitrogenadas, adenina, guanina. No RNA também adenina, guanina. E as bases chamadas de pirimídicas, uracila e citosina, timina e citosina. O açúcar do RNA é uma ribose, o açúcar do DNA é uma desoxirribose. A função do RNA é pegar a informação de dentro do DNA e a função do DNA é guardar essa informação genética de como construir um ser vivo. A gente pode dizer que enquanto o DNA ele guarda a informação genética, o RNA pega a informação, né, e produz uma determinada substância. A gente sempre fala em biologia que DNA é como se for, vamos imaginar como que a gente temos uma receita de um bolo.
a gente diz que o DNA é como se fosse a receita, ou seja, ali tem, dentro dele tem toda a informação de como produzir um bolo, por exemplo. E o RNA é a pessoa que vai preparar, ela vai pegar aquela receita e vai preparar, então a gente sempre tem essa informação. Enquanto o DNA ele tem informação, o RNA ele prepara e produz essa informação para sintetizar, né, produzir uma proteína, uma outra substância. Então tem essa característica do DNA, a diferença do DNA e o RNA. Aqui tem a foto, né, do Watson e Crick mostrando o modelo em 1953 do DNA. Né, então é um modelo que é utilizado até hoje, é uma fita dupla retorcida. O RNA, né, para vocês que ainda é fundamental, ele tem a função de pegar a informação de dentro do DNA. Quando o RNA pega a informação de dentro do DNA, esse fenômeno é conhecido como transcrição. Professor, o que é transcrição? É quando o RNA ele pega a informação dentro do DNA. Então, o DNA está em azul, o RNA está embaixo aqui, ó. Pegou a informação e saiu. A gente diz que o DNA foi transcrito, ou seja, houve uma transcrição. Ele pegou a informação do DNA e saiu. Essa função é realizada pelo RNA mensageiro. Tradução é quando o RNA pega essa mensagem e transforma ela, ou seja, ele traduz, ele pega essa mensagem e transforma ela em uma substância, por exemplo, para formar uma proteína, no caso, né? Pega o aminoácido e forma uma proteína. Então, existe essa diferença de transcrição para tradução, tá bom? Tradução é quando ele já pega essa informação e produz uma proteína a partir daquela receita que ele pegou de dentro do aminoácido, do DNA. Na próxima aula a gente continua com esse assunto, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre código do DNA, continuar um pouco mais sobre tradução e também sobre códons e trincas, que são assuntos relacionados ao DNA e ao RNA. Espero que vocês tenham aprendido essa parte, tá? Veja sempre com calma o vídeo, sempre com atenção, que na próxima aula a gente continua. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.